Alô, amigos da RDK Comunicações, estão hoje aqui no apartamento do seu Jaci e a Tereza. Tem uma música da Tereza, né, Jaci? Não? Não sabes. Deixa assim. Tereza é Flamengo, né? Eu não sei se tem, mas dependendo da música eu sempre danço. Sempre dança, tá bom. Atrás de ti apareceu com a Helena, né? Tua netinha, ela veio buscar alguma coisa aqui. Gente, então a segunda parte aqui da história de vida do nosso bruxo aqui. Jaci Preto com Y, né, Jaci? Com Y. Não esqueçam isso, por favor. Isso é muito importante. Onde nós paramos o futebol antes? Amador, profissional, grana? Nós já tá pendurando a chuteira, né? Já. No nosso encerramento da primeira parte. Certo. E aí é que começou, na verdade, a questão do meio rádio. Porque quando eu trabalhava na Alvebra, eu tive o meu joelho me atrapalhava, e eu, através do Wilson Felmes, fazia o comentário dos jogos. Porque eu ia junto com a empresa, né? Só não podia jogar porque estava machucado. E aí eu já trabalhava na comunicação. Era útil ao agradável, né? E tinha uma época que eu fiz isso que tem hoje em todas os canais de televisão, tem o analista de arbitragem. O Wilson já tinha implantado o analista de arbitragem em 75 já. Eu fiz o curso de árbitro de futsal em Porto Alegre, porque eu joguei o campeonato estadual de futebol de salão com o Clube Tiricaça. O Clube Tiricaça participou num campeonato estadual de futebol de salão, futsal. E aí era uma exigência da federação de que tinha que ter um dirigente ou um atleta, alguém tinha que fazer o curso para poder passar algumas orientações de como é que era a regra. E eu me propus a fazer o curso. Fui a Porto Alegre e fiz o curso. E aí eu era o analista de arbitragem de jogos transmitido pela Rádio Independente. Eu já estava fazendo o trabalho da comunicação. Então, já como funcionário ou um freelancer? Eu já ganhava um cachezinho e tal, mas depois aí já fui me desligando de tudo que eu tinha de empresa e acabei indo para o mundo rádio. No mundo da comunicação, que está até hoje, lembras que ano era? Eu sou ruim para data. Tu é ruim? Muito ruim para data. Eu sei que eu tenho 70 anos. É isso que eu sei. Sou de 6 de 7 de 51. Guarda aí, 6 de julho de 51. Isso. Né? E todo dia 6 de julho tu faz mais um ano. Mais um. Mais um. E foi direto na empresa que tu trabalhas até hoje? Sim. Teve uma época que eu saí, né, da Independente, fui para Encantar. Trabalhei lá na rede Encanto de comunicação e depois voltei para Independente. Tá certo. Acho que poderíamos falar um pouquinho do futebol ainda, depois a gente vai, os perrengues aqui do futebol e da comunicação que tu trabalhas no esporte até hoje, né, Jaci? O futebol, para ser analista, tem que jogar, é muito importante isso. Isso te ajudou bastante na comunicação? Não tem dúvida, porque primeiro que eu fui setorista do Clube Esportivo Lajadense, então eu era funcionário da rádio e fazia o dia a dia do Alve Azul, em termos de ser o repórter. Se usa até hoje, né? Mas é com uma diferença muito grande de ser setorista. Porque eu sou do tempo que o sábado de tarde, às vezes, ou até depois do treinamento, alguns jogadores que moravam na concentração, como a gente costuma dizer, eles moravam no estádio, eles iam para o pátio lavar o carro, né? Então tu podia fazer uma entrevista com ele ali. Hoje a entrevista ela é coletiva e o clube é que determina, alguém lá determina que vai ser o fulano ou o Beltrano. E tu tem uma pergunta para fazer. E às vezes tu não tem nem a possibilidade de na resposta, fazer o contraponto para adquirir um pouco mais, né, do que está sendo dito. E às vezes a tua pergunta é uma e a resposta é outra. Mas é coletiva. Então tem 20 repórteres lá, cada um faz uma. E deu. Então só no tempo que tu fazia isso que nós estamos fazendo aqui agora. Tu batia um papo com o jogador. Depois, claro, pegava os melhores momentos e encaixava para poder ter esse trabalho e aí colocado para o ouvinte. Isso não tem mais volta? Isso não tem mais volta. E aí, então, isso me ajudou muito. Por quê? Porque daí
comecei a ter, eu já tinha um conhecimento de vestiário quando jogava, né? Esse conhecimento de vestiário. E esse bastidor que a gente precisa ter. Porque às vezes se pergunta por que o fulano de tal não está rendendo. Aí a gente, de longe, né, vai desfocar, tá isso aqui. Mas se nós tivéssemos possibilidade de estar lá no convívio com ele no dia a dia, talvez nós teríamos a resposta para esse tipo de situação. Por quê? Porque a convivência, coisa que não tem mais, né? Hoje não há mais essa possibilidade. Nós aqui ainda, em termos de Lajadense, temos essa facilidade. Nos comunicamos fácil com os jogadores, com a comissão técnica, com o próprio presidente. Não tem protocolo para nós poder fazer isso. Mas o futebol profissional ele ficou chato até nisso. Então, esse conhecimento de vestiário ajuda muito, me ajudou bastante nesse aspecto. Porque o conhecimento da bola, um sabe mais, outro sabe menos. Eu acho que de bola a grande maioria sabe. Agora, de posicionamento, esquema tático, daí já é um trabalho um pouquinho mais aprofundado. Mas o básico do que precisa ser feito, que é comprometimento, foco, isso tem em tudo que é atividade. Com certeza absoluta, nós estamos na comunicação porque nós gostamos dela. Eu falo, nós já trocamos ideias sobre isso, nós estamos comprometidos com aquilo que nós fizemos porque nós gostamos. Esse é o comprometimento. E aí nós buscamos aquilo que é o melhor e temos todo o cuidado possível para não extrapolar na nossa comunicação brigando por uma coisa chamada audiência. Credibilidade é que faz o ouvinte acreditar ou o leitor, quando vê o jornal, esse cara está falando a verdade, porque tu deu para ele a credibilidade no teu trabalho e no envolvimento que tu tem com as comunidades. Isso é fundamental. O futebol e a comunicação, tu jogavas em que posição no futebol? Eu comecei como centroavante, na verdade. Direto. Depois eu passei para a ponta direita, né? Era meio menino ainda, e aí tinha velocidade, porque hoje são dois atacantes, né? Um é atacante de lado pelo lado direito, outro atacante de lado pelo lado esquerdo. E aí daqui a pouco não tem atacante nenhum, todo mundo tem que marcar. Estou vendo aí cara que joga com a 9 que marca mais do que zagueiro. Nós estamos numa fase em que o goleiro toca mais na bola do que o centroavante. Eu nunca vi jogar tanto como goleiro como eles estão jogando, mas enfim. Então, aí eu fui para o lado direito, e ali eu comecei a gostar, porque tinha mais espaço para poder, porque eu sou do tempo do ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda, ponta esquerda, essas questões todas aí. Então tu fazia quase tudo menos a zaga, né? Não, quando era questão de marcação não era comigo. A Helena deu oi. De novo? De novo. Não, antes ela passou aqui por baixo pegar alguma coisa. Ok, mas então na comunicação tu faz quase tudo da frente. Aliás, eu já vi tu fazendo reportagem, comentarista. Não, narrador Não. Nunca me... Não acho que não tenho esse... Nem tentou. Não tentei. E vou dizer mais, entre o comentário e a reportagem, eu tenho uma saudade danada da reportagem. O repórter lá embaixo, ele vive o jogo. Ele está dentro do jogo. Ele está vendo, de repente, a discussão entre um jogador ou outro, até os próprios companheiros se cobrando alguma coisa, a movimentação e o nervosismo do banco, a orientação do técnico, a arbitragem, às vezes. Então, tu viu, lá de cima, não, lá tu não tem essa possibilidade. É só para comentário mesmo. Exato, aí tu tem a imagem, mas tu não tem o do porquê que gerou aquela imagem. Tu não tem, e lá embaixo não, lá tu tem isso. Tu até pode dizer, olha, não vai levar tempo em que o fulano e o Beltrano vão para as vias de fato, porque estão ensaiando já, porque tu está vendo, tu está ouvindo, tu está quase dentro do campo. Né? Então a reportagem para mim é... O que te emociona no futebol? Olha, eu te diria, na verdade, hoje pouca coisa. Hoje. Porque virou um comércio muito grande. Jogador berrando distintivo, num dia, chutando balde no outro. Tem gente que veio para Porto Alegre porque gostava do Grêmio, é o salário mais alto, agora está empipinando o time do Grêmio, se gostava tanto, mas não, eu sei, financeiramente, tudo bem e tal. Mas
Eu acho que virou comércio demais, esse comprometimento, não ganha, o jogador ele não pega o gosto pelo time, porque ele fica pouco tempo. É muito difícil um jogador ficar 3 anos numa equipe, mesmo com um contrato tendo 3 anos. Então ele está toda hora beliscando para poder fazer a troca, não cria limbo, como a gente diz, né? Não consegue ter. E aí o torcedor também tem essa dificuldade. De repente, você pode ver, dupla Grenal, os jogadores mais antigos hoje, 3, 4 anos, são os mais antigos. Alguns vieram da base, então dá para contar um pouco mais porque estavam lá na categoria de base. E antigamente não, o jogador ficava vinculado no clube, Falcão, Renato Portaluppi, para citar 2, ficaram uma vida inteira quase, né, jogando nos clubes. Por quê? Porque... Esse teu pensamento é como comentarista ou como torcedor? Não, como quem gosta de futebol? Não, eu acho que o jogador ele pode ficar pouco tempo, é que nem funcionário, ele pode até ficar pouco tempo, mas o tempo que ele está, ele tem que ser intenso, ele tem que ser intenso. Tu tem que trabalhar com a corda esticada para poder dar um retorno para a empresa da qual tu é funcionário, pelo trabalho que tu está sendo pago para fazer. Entende? E se tu acha que tu não está sendo bem pago para fazer, não faz corpo mole, perde o boné e vai para outra. Entende? Essa é a situação. O comprometimento ele está determinado no gosto, né? E obviamente dentro do teu DNA. Se não for assim, não adianta ficar no canto reclamando. Ah, não vou fazer porque isso aqui não vou fazer. Sim, mas e aí a coisa não anda. E o teu profissionalismo? E a tua capacidade para poder de repente desenvolver? Ou tu está te escondendo de repente nessa tua brabeza, porque não tem capacidade para fazer e executar o tal trabalho. Não sei. Não é possível. Eu vou voltar de novo para tirar alguma emoção tua. Não tu emocionado, mas assim, o que te deixa no teu trabalho como comentarista? Grupo Independente, Rádio Independente e a Tropical também? Sim. Né? O que te deixa feliz fazendo teu trabalho? Não torcendo, acho que torcer a gente não torce mais. Né? Mas o que te deixa feliz quando acontece? Um trabalho bem realizado, uma cobertura dentro daquilo que é o básico do que precisa ser feito. Porque a gente sente quando as coisas estão ou não estão funcionando. Então, quando tu termina um trabalho e tu está, de repente, assim, o teu desgaste físico e emocional foi pro limite, mas que tu vê que, de repente, a turma pegou e que tu, na tua análise, autoanálise que tu está fazendo, foi perfeito, que maravilha. Como é bom, o teu caminhar fica mais bonito, rapaz. Tu sai indo para casa, ou de repente tu não tem medo absolutamente nenhum de encontrar fulano ou beltrano. Muito pelo contrário, tu quer que de repente te bater com alguém para ouvir do cara que ele vai te dizer aquilo que tu já mais ou menos está imaginando que foi. Agora, quando o trabalho não funciona, não engrena, aí eu realmente eu desabo. Mas a emoção é na coisa bem realizada. Aí tu fez o gol. Exato. Aí eu vou lá, aquele é o gol do campeonato. Quanto tempo tu pensas em futebol? Mais 30 anos? Não tem idade, né? Na verdade, eu te diria o seguinte, eu acho que para tudo tudo tem seu tempo, né, Raul? Será que nós temos limite? Eu não quero pensar nisso. Isso aí. Eu não quero pensar nisso. Isso aí. Eu acho que o meu limite ele vai ficar dentro daquilo que, no meu entendimento de capacidade para poder desempenhar o trabalho. E no momento em que eu entender de que eu sou muito mais um peso do que propriamente uma solução, eu vou ter, com certeza absoluta, o discernimento de pedir o boné. Olha, o importante é que até hoje tu está realizado. Eu acho que para mim está muito bom, entende? Acho que estou conseguindo fazer aquilo que precisa ser feito. Isso aí. E vida que segue. E a próxima, na terceira parte, então, nós vamos falar sobre... Vamos pensar no intervalo do cafezinho? Vamos pensar. Temos tempo para pensar. Vamos tomar mais um cafezinho. Mais um cafezinho, beleza. Pessoal, até a próxima.